Queridos, graça e paz, podem tomar os seus assentos. Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Amém. Que bom. Bom estarmos aqui nesta manhã para juntos louvarmos ao Senhor e bendizermos o seu santo nome. Eu me sinto muito honrado de estar com vocês aqui mais uma vez e não há uma oportunidade que eu tenha de estar com vocês ministrando a palavra que eu não fique nervoso. Não tem. O pastor Aurélio falou ali, já trouxe o lenço? Eu perguntei por quê. Ele falou que você já está suando, mas é suando de nervoso, tá entendendo? Suando de nervoso. Eu prego desde os meus 14 anos de idade. Não tem um dia que eu suba no púlpito para pregar que as pernas não tremam e que a mão não fique suando. Parece uma fonte de água inesgotável a mão, fica suada. Mas é o peso da responsabilidade e o temor e o tremor, porque este lugar é um lugar santo e isto aqui não é vocês não são uma audiência qualquer, é o povo de Deus, é a nação santa, é o sacerdócio real, é o povo escolhido de Deus. Nós não estamos expondo um livro de história ou de geografia ou de matemática, estamos expondo a palavra do Deus Todo-Poderoso. Então é uma responsabilidade enorme. Mas eu glorifico a Deus porque o Deus que chama é o Deus que capacita. E como disse Daniel, o pregador ele é apenas o garçom, não é? Então, se você achar que a comida está um pouco salgada ou não está do jeito que você gosta, eu aconselho você a reclamar com o cozinheiro, não comigo. Eu não fiz o pão, irmãos, eu não fiz o pão. O pão está pronto já há mais de 2000 anos atrás, o pão já foi feito, não é? O cânon já foi fechado, está feito o pão. Às vezes ele vem um pouquinho mais salgado, às vezes vem um pouquinho mais doce, não é? Às vezes Jesus trata com a gente com aquela bezetacil. Lembra da bezetacil do Brasil? Né? Aquela injeção maravilhosa que a gente de vez em quando tinha que tomar. Às vezes dói, mas é para produzir um bom efeito. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Eu quero ler com vocês nesta manhã apenas 2 versículos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Eu quero ler os versículos 1 e 2. E eu não tenho um tema para a mensagem desta manhã. Irmão Júlio, me perdoe, não tenho um tema para a mensagem desta manhã. É um texto que Deus colocou em meu coração e que ficou em meu coração durante toda esta semana, e eu queria compartilhar com vocês estes 2 versículos na primeira carta de Pedro. Se eu por acaso confundi Pedro com Paulo, me perdoe, é que eu gosto dos dois, tá? Mas a gente está sempre mais acostumado a pregar nas cartas de Paulo, então, por favor, me perdoe, é uma falha minha mesmo, tá? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 2, todos encontraram, digam amém. Amém. Quem não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Eu vou ler de novo o texto porque é curtinho, tá? Dá para a gente ler de novo e pegar bem o texto. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça
e a paz lhes sejam multiplicadas. Vamos orar de novo, porque como diz o ditado popular, muita oração, muito poder, pouca oração, nenhuma oração. Então a gente vai orar de novo. Senhor, obrigado mais uma vez pela tua bendita e soberana palavra. Senhor, não olhe a debilidade do teu servo que vai estar trazendo a tua palavra nesta manhã, mas atente para a fidelidade e para a necessidade da tua igreja, Senhor. Fala conosco, nós queremos ouvir a tua voz, nós dependemos da iluminação do teu Espírito Santo sobre nós. Sem ti nada podemos fazer. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém. O relógio está certo hoje? Está certo. Que da última vez que eu preguei aqui, eu olhei para o relógio, eu já tinha pregado já quase 1 hora, e no relógio ainda era 10h30 da manhã, e eu me animei, que o culto não tinha nem começado ainda, mas o pastor ajustou o relógio, então eu tenho que me policiar. Queridos, Pedro, ele escreve esta carta aos cristãos que haviam sido dispersos por conta da perseguição ao cristianismo nos seus dias. Ser cristão na época em que esta carta foi escrita significava estar debaixo da mira do governo romano e, portanto, debaixo da perseguição. Você poderia ter os seus bens confiscados e, junto com a sua família, você poderia ser até preso e, em algumas ocasiões, até mesmo morto. Nós não sabemos o que é viver neste cenário, porque a liberdade religiosa é algo garantido pela Constituição do país em que nós vivemos. Nós temos a liberdade garantida por lei de professarmos a nossa fé em Cristo Jesus de maneira aberta e pública, sem que ninguém venha interferir nesse nosso ato religioso. Os nossos irmãos que vivem na China, eles já não têm essa liberdade que nós temos. Aqueles irmãos que pesquisam o crescimento da igreja nos dias atuais, eles dizem que eles não conseguem nem mesmo calcular o número exato de cristãos que a China tem, porque tudo que é feito ali é feito clandestinamente. Eles se reúnem subterraneamente em lugares escondidos porque não podem professar a sua fé em Cristo Jesus de maneira aberta como nós fazemos aqui, sem que o governo chinês os prenda, pegue os seus bens e tudo mais. Como esses irmãos aqui estavam vivendo em um clima de perseguição e sofrimento e provação, Pedro resolve escrever para encorajá-los a que eles permanecessem na fé que eles haviam abraçado em Cristo Jesus, sem que eles olhassem para trás, mesmo diante daquela perseguição, daquele fogo ardente. A provação, ela tem o poder de nos aproximar de Deus, mas ela também tem o poder de nos afastar de Deus. Na provação, a nossa fé, ela pode ser fortalecida ou ela pode ser enfraquecida. Então Pedro sente a necessidade de exortar aqueles irmãos para que eles seguissem adiante na decisão que eles haviam tomado de seguirem a Jesus e crerem em Jesus Cristo, para que eles não voltassem ao judaísmo, que era a religião de onde eles haviam saído, muitos deles, e para que eles também não abandonassem a fé e voltassem para o mundo. Os versículos que nós lemos aqui, eles fazem parte da saudação ou da parte introdutória da carta, e eu queria
ver o que é que nós podemos aprender com os versículos que lemos aqui nesta manhã. Em primeiro lugar, nós temos aí no versículo 1 a apresentação do autor da carta. No capítulo 1, versículo 1, está escrito: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E logo de início nós temos com clareza a definição de quem escreveu esta carta. E quando nós lemos Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, só nos vem à mente aquele Pedro. Aquele Pedro que foi escolhido por Jesus para ser um dos seus apóstolos, que começou desde o início seguindo a Cristo, no início do seu ministério profético, junto com os outros, um homem que ficou conhecido pelo seu temperamento impulsível, né? Pedro tinha um pé no Nordeste, era meio sangue quente, não é? Um homem conhecido pelo seu temperamento explosivo, por sempre falar demais. Um homem que foi levado até Jesus pelo seu irmão André. João, quando escreve o seu evangelho, ele deixa bem claro que foi André, irmão de Pedro, que o levou até Jesus. André se converteu, viu a Jesus, creu em Jesus, levou as notícias de que Jesus estava naquela região, e Pedro em seguida seguiu a Jesus, mas foi evangelizado pelo seu irmão André. Quando lemos os evangelhos, nós percebemos que Pedro fazia parte do ciclo de amigos íntimos que Jesus tinha. Quando lemos os evangelhos, nós entendemos que Jesus ele chamou muitos para serem seus discípulos. Mateus, no capítulo 10, fala sobre 70 discípulos. Dentre esses 70, Jesus havia escolhido 12 para serem apóstolos, dos quais Pedro fazia parte. E dentre esses 12 haviam 3 que sempre eram mais chegados a Jesus do que os demais. Esses 3 eram Pedro, Tiago e João. Esses 3, eles participaram de momentos singulares no ministério de Jesus, que os outros não participaram. Por exemplo, Pedro, Tiago e João estavam presentes no dia em que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Marcos capítulo 5, versículo 33. Pedro, Tiago e João estavam presentes no dia em que Jesus se transfigurou. Pedro, Tiago e João estavam presentes no dia em que Jesus orou no Getsêmani, e de tanta angústia, a Bíblia diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Então, Pedro era esta pessoa, este homem que havia sido escolhido por Jesus Cristo desde o começo do seu ministério. Ele se apresenta aqui na carta como apóstolo de Jesus Cristo, e aqui ele está apelando para a sua autoridade. O que ele vai escrever em seguida tem um peso, tem uma autoridade, porque está vindo de um apóstolo de Jesus Cristo, alguém que havia sido designado por Deus para uma missão específica. Sobre Pedro repousava a autoridade de Deus sobre as igrejas, e alguns vão dizer até mesmo que Pedro, ele se desenvolveu tanto no seu ministério apostólico que ele se tornou o chefe dos demais apóstolos. Paulo, na carta aos Gálatas, se refere a Pedro como sendo uma das colunas da igreja do Novo Testamento. Ele se apresenta então como Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Em segundo lugar, ele vai apresentar os destinatários da carta. E aí no versículo 1, ele diz que os destinatários da carta que ele estava escrevendo eram os eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia,
Capadócia e Bitínia. Os eleitos a quem Pedro está se referindo aqui são os crentes que haviam sido dispersos pelo mundo devido à perseguição romana. A perseguição romana iniciada por Nero, por volta dos anos 60 depois de Cristo. Todos nós conhecemos a história. Nero era aquele imperador romano que tinha um parafuso meio solto, não é? E um belo dia ele incendiou a cidade de Roma e colocou a culpa nos cristãos, e uma grande perseguição iniciou-se ali na cidade de Roma, e muitos cristãos, judeus e gentios, eles foram dispersos pelo mundo, porque já não podiam viver ali em Roma em paz. Então eles saíram pelo mundo, eles foram dispersos. Pedro chama esses irmãos de eleitos, ele chama esses irmãos de eleitos. E esse título eleito, ele é universal, o que significa dizer que ele pode ser aplicado a todos aqueles que são crentes verdadeiros. A palavra grega usada por Pedro aqui é eklektos, que significa escolhidos por Deus. Então, Pedro se identifica, ele diz quem está escrevendo a carta, em seguida ele identifica os destinatários e os chama de eleitos, aqueles que haviam sido escolhidos por Deus. A doutrina da eleição, ela é uma das doutrinas mais atacadas e mal compreendidas em toda a teologia cristã. Existem vários irmãos que há muitos anos vêm debatendo a questão da doutrina da eleição e da predestinação. E eu não vou aqui colocar um martelo final nessa discussão, porque essa discussão já vem rolando há muito tempo atrás. Grandes eruditos, grandes mentes, grandes pensadores vêm debatendo essa questão da eleição e da predestinação desde os tempos dos cânones de Dort até os dias de hoje. Então, existe uma grande divergência sobre o entendimento do que é a eleição na Bíblia. Uns vão dizer que a eleição, ela é condicionada à presciência de Deus. Outros vão dizer que a eleição, ela é incondicional e depende apenas da soberania de Deus. E aí você vai ter esse debate ferrenho entre irmãos da mesma fé, tentando entender essa doutrina. Então, nós podemos dizer que nós temos dificuldades em entender a doutrina da eleição, mas nós não podemos dizer que ela não é uma doutrina bíblica, porque a Bíblia fala sobre uma eleição. A Bíblia fala sobre uma escolha de Deus. A Bíblia fala sobre uma eleição que aconteceu antes da fundação do mundo. Então eu posso ter dificuldades no entendimento da doutrina da eleição, mas eu não posso dizer que ela não é uma doutrina bíblica, porque ela está presente na Escritura Sagrada. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele escreveu aos Efésios, e você pode acompanhar comigo na sua Bíblia, no capítulo 1 da carta aos Efésios, dos versículos 3 ao versículo 6, ele falou sobre a doutrina da eleição. E ele disse o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4. Antes da fundação do mundo, aí ele diz, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade,
para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então Paulo identifica como parte desse bojo de bênçãos espirituais que nós recebemos, ele identifica a bênção da eleição. E ele diz que Deus nos escolheu. Quando foi que esta escolha se deu? Se deu, de acordo com Paulo, antes da fundação do mundo. Então Deus, na sua soberania, no seu poder, na sua graça, no seu amor, no seu beneplácito, que é outra palavra que a Bíblia vai usar, não é, que significa vontade, ele escolheu para si um povo. Colossenses capítulo 3, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo mais uma vez fala sobre a questão da doutrina da eleição. E ele diz lá em 2 Tessalonicenses 2:13: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio. Para quê, Paulo? Para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, a doutrina da eleição, ela é uma doutrina bíblica. Eu posso ter dificuldades de entendê-la ou entendê-la de formas diferentes, mas ela é uma doutrina que está presente nas Escrituras. Então Pedro se dirige àqueles irmãos como eleitos, e aí ele diz que são forasteiros. Aqueles irmãos não haviam apenas sido escolhidos, mas Pedro reconhece que eles eram forasteiros. É um outro termo que a Bíblia também aplica a nós que somos cristãos. Provavelmente Pedro está falando que eles eram forasteiros, no sentido realmente literal da palavra, porque eles estavam fugindo de uma grande perseguição, estavam fora da sua terra natal, mas também porque eles não eram dali, assim como nós também não somos daqui, assim como nós também não pertencemos a este mundo. Nós nascemos aqui, vivemos aqui, mas a nossa trajetória neste mundo é uma trajetória passageira. A nossa vida neste mundo é muito curta. O salmista já dizia que nós, se vivermos depois dos 70 anos, o que nos espera é o quê? Canseira e enfado. Tem gente que está cansado e enfadado aos 20, aos 30, aos 40, já está cheio de cansaço e de enfado. Nossa vida aqui é muito curta. A Bíblia diz que a nossa vida aqui é como um vapor de fumaça, que um momento você vê e depois você não vê mais. Nós estamos aqui hoje vivos e respirando, mas nós não sabemos se estaremos vivos ao término deste culto. Não sabemos se amanhã vamos acordar com vida ou não. Por isso somos aqui forasteiros. Nossa pátria não é aqui, nossa casa não é aqui, nossa habitação final não é aqui. E o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, ele salienta esta verdade de que nós somos forasteiros, dizendo que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então Paulo escreve àqueles irmãos e diz: a nossa pátria está nos céus. Eu nasci no Brasil. Por nascer no Brasil, eu recebi a cidadania
brasileira. Quando vim morar nos Estados Unidos, depois de quase 15 anos, alcancei a cidadania americana. Então eu tenho dupla cidadania, mas acima da minha cidadania brasileira e da minha cidadania americana está a minha cidadania celestial. Esta é mais importante. Eu posso perder a minha cidadania brasileira, até porque quando nós vamos nos tornar cidadãos americanos, nós dizemos lá que nós estamos abrindo mão da nossa cidadania brasileira para abraçar a cidadania americana. Eu posso perder a minha cidadania brasileira, eu posso perder até a minha cidadania americana. Fará bastante falta, porque eu amo este país, mas a cidadania mais importante, que eu não posso perder, que eu devo guardar, que eu devo vigiar, é a minha cidadania celestial, porque a minha pátria está nos céus. Por aqui eu sou apenas um forasteiro, eu sou um peregrino, eu sou uma pessoa que vive em tendas, como o povo do Antigo Testamento vivia. A Bíblia diz que no acampamento de Israel, eles viviam em tendas. Eles não tinham na época de Moisés casas de tijolos, e havia uma razão por trás disso. Deus um dia mandou Moisés fazer 2 cornetas. E Deus disse a Moisés o seguinte: Moisés, quando você tocar a corneta é para o povo desamarrar as barracas e seguir a nuvem. Da mesma forma nós aqui vivemos em tendas. Nós aqui vivemos em barracas que podem ser desmontadas com rapidez, porque nós estamos também aguardando o tocar de uma trombeta, o tocar de uma corneta, para entrarmos na nossa pátria definitiva que está nos céus. Por isso nós somos forasteiros, peregrinos, andantes, andamos por aqui, passamos por aqui, mas não devemos nos encantar com as belezas que este mundo nos oferece, não devemos nos encantar com as benesses que este mundo nos oferece, porque tudo isto aqui é passageiro, mas a nossa pátria está nos céus. Por isso, porque nós somos forasteiros e a nossa pátria está nos céus, Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, a Escritura diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aí Paulo diz: pensem nas coisas que são lá do alto, e não nas que são daqui da terra. Aí a pergunta é: por que, Paulo? Aí ele diz, versículo 3: porque vocês morreram. Como assim? Me sinto Vivinho da Silva, acordei hoje vivinho. Paulo diz: porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em quem? Em Deus. Nós somos mortos. Já viram The Walking Dead? Nós somos mortos, morremos. Estamos aqui, mas não somos daqui. Nossas raízes não estão aqui nesta vida. Apesar de que nós corremos atrás de tudo que é terreno, mas Paulo diz: se vocês já foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas que são lá do alto, pensem nas coisas que são lá do alto, porque vocês já morreram. Quando você se uniu a Cristo, quando você creu em Cristo Jesus, você foi crucificado com Ele na cruz também, morreu. Você morreu com Ele ali. Então você está morto. As coisas deste mundo, os encantamentos deste mundo já não chamam mais a sua atenção. Você já participou de um velório, não já? Está ali o defunto, esticado, cheio de flores, com 2 chumachos de algodão no nariz, não é assim? Está ali o defunto. Você pode colocar ele dentro do prédio mais bonito que existir para fazer o velório. Para ele tanto faz como tanto fez, porque ele está morto.
Você pode pegar, como é que chama aquela roda de flor que se coloca no... Coroa de flores. Você pode ordenar a coroa de flores mais cara e mais bonita para honrar para ele. Tanto faz, porque ele está morto. Você pode colocar o melhor terno para homenagear ele, porque ele foi uma boa pessoa durante a sua vida, um amigo querido. Você vai chegar lá no caixão, ele está morto. Para ele tanto faz. As belezas deste mundo já não chamam mais a sua atenção, porque ele está morto. Da mesma forma, nós estamos mortos. Não podemos nos embaraçar com as belezas que este mundo oferece. Não estou dizendo aqui que você não pode desfrutar de uma boa fé, de umas boas férias nas cabanas de Colorado, né, na Flórida. Deus fez isso para a gente realmente desfrutar. A praia é nossa, a natureza é nossa, Deus fez para nós, é para a gente usufruir, mas não é para você querer realmente criar raízes aqui e viver aqui para sempre, se matar para sempre, ter o melhor aqui, porque isto aqui é passageiro, sua pátria é os céus. Aleluia. Você é forasteiro. E Paulo diz que você está morto. Então, além de ser forasteiro, você está morto. Vejam aí que no versículo 2 do texto que nós lemos, Pedro ele apresenta a presença da Trindade na obra da salvação. Ele diz aí no versículo 2: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Apesar de nós não encontrarmos a palavra Trindade na Escritura, porque não tem, a palavra Trindade não aparece na Escritura. Apesar de nós não encontrarmos a palavra Trindade na Escritura, a doutrina da Trindade ela é inegável. E aqui nós temos um dos textos que nós usamos para defender a doutrina da Trindade. Pedro lhe diz que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Nós fomos aspergidos pelo sangue de Jesus, Deus Filho, e fomos santificados pelo Espírito, Deus Espírito Santo. Então aqui nós temos Pai, Filho e Espírito Santo juntos, unidos na obra da salvação. Deus, ele escolhe, o Filho asperge para a remissão de pecados, e o Espírito santifica o crente. Observem aqui, que não tem como você receber um e não receber o outro. Não tem como você receber um e não receber o outro. Pedro diz que nós fomos eleitos para, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação. Para isso nós somos chamados, para vivermos uma vida santa. A pergunta é: pastor, como é que eu sei que eu sou um eleito? Maior fruto, a maior indicação de que você é um eleito é a sua vida de santidade. Porque essa história de que eu fui eleito por Deus, mas eu fui eleito para ser o crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo, não rola. O verdadeiro eleito, o verdadeiro chamado, ele foi chamado para santificação, ele foi chamado para viver uma vida digna e reta diante de Deus. Então, a maior indicação de que alguém realmente é salvo e foi eleito é o quê? Uma vida de santidade. Para isso nós somos chamados. É o que Pedro diz no capítulo 1, versículos 13 e 16 da sua carta. Olha o que diz o texto: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Versículo 14: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário,
assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Fomos eleitos por Deus para quê? Para vivermos uma vida de santificação e de santidade na presença de Deus. Viver uma vida de santificação não é viver uma vida de perfeição. O santo está longe de ser perfeito, tá? Viver uma vida de santificação é viver uma vida que agrade a Deus. É viver uma vida em conformidade com aquilo que está estabelecido na lei de Deus. É agradar, é fazer a vontade de Deus. É você dizer sempre não ao pecado e sempre sim a tudo aquilo que envolve Deus e que é de Deus, porque agrada a Deus. Não significa dizer que nessa trajetória você não vai cair, você não vai pecar, você não vai entristecer a Deus, porque nós fazemos isso sim. Significa dizer que quando você pecar, você vai sentir uma enorme tristeza dentro do seu coração. O eleito, quando ele cai, ele sente a sua queda e ele vai rastejando buscar o perdão de Deus. Se você conhece alguém que cai em pecado e consegue dormir tranquilamente à noite, existe uma grande probabilidade dessa pessoa não realmente ter experimentado um encontro com Jesus Cristo. Quando nós pecamos e quebramos a lei de Deus, nós sentimos o peso da nossa desobediência. Nós nos sentimos mal. Nós nos aproximamos de Deus rastejando e pedindo a Ele misericórdia e perdão pela nossa imundícia, e nós nos sentimos mal. Quando Davi pecou contra o Senhor, esse era o sentimento que envolvia o coração de Davi no Salmo 51, quando ele ora e implora a Deus e diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, não me lances fora da tua presença. E ele clama como um verdadeiro eleito e salvo em Jesus, dizendo: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Esse é o sentimento que paira no coração de alguém que vive uma vida de santificação e peca contra Deus. É impossível que alguém que viva uma vida de santificação, que tenha tido um encontro com Deus, peque e vá para o Six Flags, andar nas montanhas russas do Six Flags como se nada tivesse acontecido. É o maior sinal de que essa pessoa não teve um encontro com Jesus. É o maior sinal de que esta pessoa foi convencida, mas não convertida. É o maior sinal de que esta pessoa está longe do caminho da salvação e ainda é lobo, ainda é bode, ainda não foi transformado por Cristo. Porque o crente salvo, quando peca, o pecado destrói a sua alma. Ele sente o peso da sua atitude, do seu ato. Fomos chamados para vivermos esta vida de santificação. Efésios 1:4, o texto que lemos, diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos. Então, Pedro diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. E aí a grande pergunta que nós nos fazemos é: o que é que isso tem a ver com o contexto de sofrimento que aqueles irmãos estavam inseridos? Porque Pedro escreve para fortalecer aqueles irmãos, porque eles estavam passando por momentos de dificuldade e de perseguição. E a primeira coisa que Pedro apresenta aqui, como consolação para eles, é o fato de que Deus os havia escolhido. No momento em que você estiver passando por uma adversidade, por uma perseguição, por uma provação, lembre-se que Deus o escolheu, que Deus o chamou,
E que se Deus o escolheu e Deus o chamou, Deus é poderoso para guardá-lo durante este período de provação e de tentação e de perseguição, porque o Deus que chama é o Deus que cuida. Deus não chamou você antes da fundação do mundo para a morte. Deus chamou você antes da fundação do mundo para a vida. E a mão que te escolheu no ventre da tua mãe é a mão que te guarda e que te guia e que te sustenta e que te ampara e que te consola na tribulação. Glória a Deus. Aleluia. No meio de milhões de espermatozoides, Deus escolheu você. Essa escolha não foi feita no ato da sua concepção, foi feita ainda antes, quando você nem ainda existia, como disse o salmista Davi. Nenhum dos meus dias ainda existia, mas tu já os havia escrito todos no teu livro. E esse Deus que escolheu você na eternidade, Ele é o Deus que está cuidando de você. Ele é o Deus que passa com você na perseguição e na tribulação. Pedro apresenta logo em destaque na sua carta o fato de que aqueles irmãos haviam sido eleitos. Ele diz, ele poderia ter se dirigido àqueles irmãos como irmãos, mas ele faz questão de chamá-los eleitos segundo a presciência de Deus. Vocês podem estar fugindo do governo romano, mas nunca esqueça de que Deus escolheu vocês e que vocês são forasteiros neste mundo. Aleluia. Isto é importante da gente lembrar e nunca esquecer. De que, da mesma forma como nós somos forasteiros aqui, o sofrimento e a perseguição também é algo passageiro. Ela não dura para sempre. A prova tem um dia para começar e tem um dia para terminar. Nós não sabemos um dia que ela termina, porque nós não somos Deus, não somos prescientes, não escrevemos o nosso livro, não escrevemos a nossa história, mas Deus, Ele conhece o dia do começo e Ele conhece o dia do término. E Ele diz nesta manhã, existe um dia marcado para que tudo acabe. Mas enquanto não acabe, lembre-se que eu escolhi você. Aleluia. Iria eu escolher você para permitir que você morra neste deserto e nesta aflição? É Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é o Deus que escolhe, Deus é o Deus que guarda, Deus é o Deus que consola a quem Ele escolheu, Deus é o Deus que protege, Deus é o Deus que dá força, Deus é o Deus que encoraja, Deus é o Deus que anima. Não baixe a sua cabeça, eleito de Deus, levante a cabeça e agradeça a Deus pelo seu cuidado e pelo seu carinho. Glória a Jesus. Eleito segundo a presciência de Deus. O que foi que eu fiz para Deus me escolher? Nada. Eu não fiz nada. O que foi que eu fiz para Deus ter me escolhido antes da fundação do mundo? Nada, porque nem lá eu estava. Eu não existia ainda. Eu não jejuei para Deus me escolher. Eu não cantei. Eu não fiz jejum, não dei dízimo, não vim à igreja, não fiz nada. Deus me escolheu. Deus decidiu me escolher e me chamar e me colocar aqui, abrir o meu coração para que eu entendesse o Evangelho. Foi tudo um ato de Deus. Deus deu o primeiro passo, Deus veio ao meu encontro, Deus me achou. Não fui eu que achei a Deus, e é Deus quem segura na minha mão, não sou eu que seguro na mão de Deus. Porque se fosse eu que segurasse na mão de Deus, no momento da tribulação eu já tinha soltado a mão dele, porque eu sou fraco, miserável, pobre, mas é Ele que segura a minha mão. E quando eu abro a minha mão para largar a mão dele, Ele diz, eu te sustento, eu te chamei, não vou te largar, eu vou levar você até o final. Vem comigo, segura na minha mão e vem, e a gente vai. Quando as forças se acabam, é a mão dele que nos sustenta e diz, eu chamei você. Eu chamei você. Se dependesse de mim, eu já tinha soltado a mão de Deus há muito tempo. Nos vendavais da vida, nas tormentas da vida,
A nossa fé, ela não é pura. A nossa fé é cheia de incertezas. A nossa fé questiona. A nossa fé duvida. A nossa fé, ela se entristece. Nossa fé não é pura. O que Deus usa para purificar a nossa fé é o sofrimento. É o sofrimento. É a tribulação, é a provação. Não tem outro instrumento que Deus utiliza. É o sofrimento. É claro que a gente não vai ficar andando dizendo assim, Senhor Deus, me prova. A gente não vai orar assim. Não ora. Se você orar assim, eu não quero nem chegar perto de você. Quero distância. Não conheço um crente que fica assim, Deus, me prova, me prova. Mas a prova é inevitável. Sofrimento é inevitável. Assim como o fogo, ele não pode ser excluído do processo de purificação do ouro. O sofrimento não pode ser excluído do processo de purificação da fé. Mas nós precisamos passar pela perseguição e pelo sofrimento sabendo que Deus, o soberano, o eterno, o inabalável, o Altíssimo, Ele nos escolheu e Ele não vai deixar a gente morrer na praia. Deus não jogou a boia para você no mar e disse assim, te vira, nada agora até chegar na praia. Não foi isso que Deus fez. Deus jogou a boia para você no mar e é Ele quem te puxa e diz, vem. Mas Senhor, não tenho forças para nadar, mas não se preocupe, sou eu que te puxo, sou eu que te trago, vem. Eu vou segurar na sua mão, eu vou passar no fogo com você, eu vou passar na água com você. E aí o profeta já dizia, quando passares pelo fogo, as chamas não arderão a ti. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Isaías 41:10, não temas, porque eu estou contigo e não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e eu te tomo pela tua mão direita e te digo, tu és meu. Aleluia! Glória a Deus. Está escrito, o próprio Jesus disse que as ovelhas que pertencem a Ele, aqueles a quem Deus colocou aqueles a quem Deus colocou nas mãos de Jesus, as ovelhas de Jesus, elas não podem escapar das mãos de Jesus. Está guardado nas mãos de Jesus. O diabo rodeia como um leão, bramando a quem possa tragar, querendo tragar a muitos, mas não te traga, não te destrói, porque você está nas mãos de Deus. E Ele não entra nas mãos de Deus. Você está no esconderijo do Altíssimo. E já dizia o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E o que é que eu faço quando eu estiver em tribulação, em perseguição e fraco? Você descansa em Deus. O que é que eu faço quando as dores da perseguição e da tribulação apertarem meu coração? Você descansa nas palavras de Deus e das promessas de Deus e no que Deus fez por você até o dia de hoje. Até o dia de hoje não faltou pão, não faltou água, não faltou veste, não faltou força, faltaram amigos, mas não faltou a presença do Espírito Santo. Você pode ter começado com muitos amigos e hoje você está sozinho, mas o amigo Espírito Santo, ele te trouxe aqui nesta manhã para dizer, lembre-se que eu ainda estou com você. E eu não estou fora de você, nem em cima de você, eu estou dentro de você. Receba o meu abraço nesta manhã. Glória a Deus. Aleluia. Você foi chamado por Deus. E Deus não vai deixar você morrer. Obrigado, Deus. Aleluia. Pastor, então quando é que vai acabar? Não sei, meu querido. Tem gente que chegou aqui hoje que está saindo da prova. Mas tem gente que chegou aqui hoje que está entrando numa. Tem alguns que chegaram aqui que 2020 vai ser o ano da bênção, da virada. Bênçãos vão descer sobre a sua casa e sobre a sua família como nunca antes. Mas tem alguns que estão aqui que 2020 vai ser o pior ano da sua vida. Se você faz parte de qualquer um desses dois grupos,
Você tem que viver 2020 sabendo que a sua história está nas mãos de Deus. Não é o horóscopo quem dita o seu futuro. Não são as previsões que ditam o seu futuro, é Deus. E outra coisa, escute aqui. O futuro não está em construção. Está em construção para nós, que somos seres temporais. Mas Deus é o autor da história. Futuro já foi escrito por Deus. Sua história foi escrita por Deus. Sua vida é como um livro. Um livro cujo Deus é o autor deste livro. E o Deus que escreveu a sua história, ele já leu o seu livro. O problema é que a gente não lê o livro, a gente não tem como ler o outro capítulo, a gente só vive um capítulo por dia. Mas Deus, ele escreveu a sua história. E é Ele quem determina quando o sofrimento acaba, e é Ele quem determina quando o sofrimento acontece, e é Ele quem determina as situações da sua vida, porque nada acontece fora do controle de Deus, senão Ele não é Deus. Se o seu sofrimento pega Deus de surpresa, Ele não é Deus. Que Deus é esse? Se a sua situação pega Deus de surpresa, Ele não é Deus. Se Deus não conhece o futuro e não escreveu o futuro, Ele não é Deus. Como há uns anos atrás, quando houve aquele tsunami, eu já vou concluir, aquele tsunami na Ásia, que matou muita gente, lembram, né? Muitos anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, mais do que isso. As redes de televisão chegaram para um pastor e perguntaram para o pastor o seguinte: onde estava Deus quando tudo isso aconteceu? Porque muitos inocentes morreram. E o pastor, para tentar se esquivar, disse: é que Deus não sabia que aquele tsunami ia acontecer, porque o futuro está em construção ainda. Deus está construindo o futuro em conjunto com as decisões que nós tomamos aqui na terra. E isso deu-se início a uma teologia que ficou conhecida como teologia do teísmo aberto. Eles ensinam que o futuro está em aberto. Deus não sabe do futuro. O futuro está sendo tecido de acordo com as decisões que nós tomamos aqui embaixo. Então, ora Deus escreve, ora Deus apaga. Quer dizer, Deus escreve, mas aí Tiago tomou uma decisão que não era de acordo com a vontade de Deus, aí Deus vai lá e apaga. Aí Tiago volta a fazer a vontade de Deus, aí Deus vai lá e escreve de novo. Aí eu volto a pecar, Deus vai lá e apaga e escreve outra coisa. Quer dizer, é um livro todo rabiscado. Isso não é um livro de Deus, isso não é o meu Deus. Deus escreveu, e Deus ele faz com que tudo que Ele escreveu aconteça, faz parte da soberania de Deus. Deus não está construindo a história já está escrita, e eu vivo o que Deus escreveu. Deus não vive o que eu escrevo com as minhas decisões. Como um famoso pregador aí, que eu não vou dizer o nome por questão de ética, mas é Tiago também. Eu não disse nada, vocês que falaram, vocês sabem. Disse que, é um coach, né? Disse que, abertamente, que a caneta está na mão de Deus, mas a borracha está nas minhas mãos. Eu quase que tenho um ataque cardíaco, e olha que eu não tenho problema de coração quando eu ouvi isso. Quer dizer que a caneta está nas mãos de Deus, mas a borracha está nas minhas mãos. Que Deus banana é esse que escreve e permite que eu venha lá e apague, passe por cima da sua autoridade? Esse não é o meu Deus. O Deus a quem eu sirvo é o Deus que diz: vai ser assim e assim será. É o Deus que disse: e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E Ele brada na eternidade e diz: operando
impedirá. Glória a Deus. Não tem borracha que apague o que Deus escreveu e determinou sobre nós. O que há de ser, será e não tardará. Então descanse. Aleluia. Glória a Deus. Ah, pastor, mas eu pequei. Quando Deus lhe chamou, Ele já sabia que você ia pecar. Já estava incluso no plano de Deus. Não pega Deus de surpresa. Você acha que quando Jesus chamou Pedro, Jesus não sabia que Pedro ia negá-lo 3 vezes? Você acha que Jesus ficou assim, oh my God, Pedro? Até tu, Brutus, macacos me mordam. Esperava mais de você, Pedro. Você que andou comigo todo esse tempo, que caminhou sobre as águas, você me negando. Imagine Jesus com a cara de espanto. Não. Jesus sabia. Você acha que Jesus não sabia que Judas o iria trair? Claro que Jesus sabia. Porque nada pega Deus de surpresa. Tudo está dentro do plano de Deus. Existe um plano. Como é bom saber que o nosso Deus é organizado, Ele tem um plano. Deus não é desorganizado, Deus é ordeiro e tem um plano escrito, traçado. Deus é o Deus que traça planos, e os planos de Deus não são como os nossos planos. Na minha gaveta tem um monte de plano que eu falei que ia começar e não consegui terminar, porque faltou recurso, ou porque faltou vontade, ou porque deu preguiça, que alguma coisa aconteceu, eu não consegui terminar o plano. O que é que eu faço com um plano que não terminou? Eu coloco dentro de uma gaveta, engaveta o plano. Deus não tem plano engavetado. Deus não tem erroex. Só os mais velhos vão entender o que é erroex. Deus não tem erroex. Sabe quando você estava na escola que você escrevia de caneta? Ensino médio é caneta, não é mais lápis. Mudou de nível, é caneta. Aí caneta azul você escrevia, não é a música. Você ia escrever com a caneta, errava. O que é que acontecia para apagar? Erroex. E escrevia por cima. Deus não tem erroex. Deus não erra, a caneta de Deus não erra. O que Deus escreveu sobre você acontecerá, detalhe por detalhe, ponto por ponto, vírgula por vírgula, e não há nada que você possa fazer para mudar isso, porque Deus é Deus. Fique de pé comigo nesta manhã, vamos orar. Senhor, eu oro pelos meus irmãos que chegaram aqui nesta manhã, tristes e atribulados, passando por provações, adversidades, dificuldades, sofrimento. Eu quero pedir que nesta manhã o Senhor os recorde de que Tu os chamastes. O Senhor os escolheu antes da fundação do mundo, e o Senhor traçou uma história para cada um de nós que aqui estamos, e que nesta manhã nós possamos viver os nossos dias descansando nesta grande verdade, descansando em Tua soberania, em Teus braços, nas Tuas promessas e no Teu cuidado. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, fortalece a nossa fé e ajuda-nos enquanto estivermos aqui neste mundo, a vivermos esta vida sabendo que por aqui somos apenas forasteiros e que existe uma pátria que nos aguarda nos céus. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém, amém, amém. Pastor Messias, desculpe, reverendo.